pessoal, meu nome é Andressa e sejam todos muito bem-vindos ao podcast Dietas Malucas, criado para falar sobre dietas encontradas nas redes sociais que muitas vezes são passadas não por profissionais da saúde ou especialistas em nutrição, mas pessoas que compartilham desinformação. Aqui queremos desmistificar e passar a verdade para as pessoas sobre muitos dos argumentos utilizados nessas dietas, além de alertar sobre o perigo de seguir alguns tipos de dietas sem o acompanhamento médico. Então, coloque seus fones, aumente o som e aproveite o episódio 1, Dieta da Selva. Oi, professor Marcelo, tudo bem? Primeiramente, obrigada por aceitar nosso convite. Espero que você goste muito do que a gente está tentando produzir para a matéria de divulgação científica. Você poderia começar falando um pouquinho de você, da sua formação, de que você faz atualmente? Quem é o Marcelo? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Então, meu nome é Marcelo Matsudo, sou professor do bacharelado em biotecnologia da UFABC. Eu ministro principalmente a disciplina chamada Laboratório de Bioprocessos, onde a gente estuda o uso de bioreatores, né, para diversos processos fermentativos e também etapas de downstream de um processo fermentativo, inclusive purificação de biomoléculas. Mas também ministro outras disciplinas, como bioquímica, né, inclusive a disciplina de bioquímica, em que a gente trata sobre o metabolismo de biomoléculas. E no laboratório, estou montando aí o laboratório de biotecnologia de microalgas, né? Não tem nada a ver com alimentos, mas pode ter, uma vez que há microalgas que são utilizadas na suplementação alimentar e também na nutrição de animais também. Então, esse é o Marcelo, que eu posso apresentar. Muito legal. Muito legal, professor. Obrigada. Vamos começar pelo básico. Você alguma vez já tinha escutado algo sobre a dieta da selva? Da dieta da selva eu nunca tinha escutado. Quando vocês mencionaram, né? Fui ler rapidamente enquanto estava no trem indo para Santo André e vi que algo relacionado a uma dieta ancestral para tentar voltar a ser o que o ser humano era no passado, né? O que eu achei bastante estranho. Mas, de qualquer forma, essas dietas de moda, né? Que tá na modinha e tal, todo mundo quer seguir, vira trend. Nas redes sociais, eu não sou muito favorável a isso, né? Eu acho que toda pessoa tem que, né, sempre consultar um nutricionista, né? Uma pessoa que estudou muitos anos na faculdade, na universidade, para tratar sobre isso. Ou se uma pessoa tem uma condição médica, que procure um médico, né, especializado em nutrição, que é nutrólogo, esqueci o nome agora. Nutrólogo, médico especializado em nutrição, isso aí. Certo. E acho muito legal você comentar isso de dieta ancestral, das pessoas quererem voltar à época ancestrais e tudo mais, porque, né, acho que as pessoas esquecem que a expectativa de vida nessa época era muito pequena. Mas pensando na dieta, você acha então que fazendo o consumo de quantidades muito altas de carnes com gorduras, carnes, né, obviamente de origem animal, você acha então que é possível essa volta ancestral e como isso e o que isso vai trazer para o corpo humano, assim, em questões metabólicas? Primeiramente, eu não sei qual que é o interesse em voltar a ser um ancestral, né? Qual que é a vantagem disso, né? Depois desse processo evolutivo aí que aconteceu ao longo de tantos anos. Mas uma coisa também que eu acho difícil é que a carne que se come hoje não é a carne que se comia na antiguidade, né? Então, o gado que dá origem a essa carne, né, hoje
é um animal que passou por processos de melhoramento, de cruzamentos, né, para gerar o que se tem hoje e que não tinha no passado. Então, acho difícil retornar ao que era o ser humano na antiguidade. Mas, de novo, não vejo qual que é a vantagem disso. Uma das questões que eu ouvi nisso é que poderia aumentar, por exemplo, o nível de testosterona, né? Isso eu li rapidamente. Eu vi que não tem nenhuma confirmação científica para isso. Na verdade, existe uma controvérsia, porque tem estudos que mostram que pode até reduzir o nível de testosterona, né? Então, isso eu acho um pouco perigoso, né? Ele afirmar isso. Acho muito legal você falar sobre isso, professor Marcelo, porque além, né, do consumo exagerado de proteína, ele também fala que para aumentar a testosterona no corpo masculino, você pode tomar sol nas partes íntimas, mais especificamente nos testículos, e usa como argumento um artigo de 1900 e bolinha, que nem é um problema do artigo ser antigo, mas se você for interpretar os resultados dele corretamente, lá está escrito que esse aumento ocorre apenas durante o ato, ou seja, apenas enquanto o sol está batendo ali na região. E quando para de bater, a sua testosterona volta à produção anterior, né? Produção, entre aspas, normal. E esse aumento momentâneo não faz nenhuma diferença ao corpo. Logo, o artigo conclui que não há um aumento real, só um aumento momentâneo. Mas a outra questão é que a saúde humana ela pode ser comprometida com um teor muito alto dessa gordura animal, né? Porque ao longo desse processo de domesticação desses animais, uma das coisas que aconteceu é que elas são animais mais obesos, né? Na natureza a gente não vê animais dessa forma, né? Porque não tem essa fartura de alimentação, tem que correr, fugir do predador, ou correr atrás da presa, etc. E aí, nesse sentido, esse animal domesticado ele tem alta concentração alto teor de gordura saturada. Né? Então, essa gordura saturada ela pode ser um problema, pode ter o aumento do nível de colesterol ruim, né, considerado ruim, que é o LDL, o colesterol de baixa densidade. E aí, o aumento desse nível de colesterol ruim pode gerar problemas cardiovasculares. Aqui é importante dizer que muita gente fala, eu não gosto de colesterol, não quero comer colesterol. Isso não é legal, porque o colesterol é importante, né? Nós temos colesterol na constituição das nossas células, então o colesterol é importante. Mas essa gordura em excesso pode gerar esses problemas cardiovasculares. No caso das proteínas, a proteína em excesso ela pode forçar o nosso organismo na forma de degradação da proteína em excesso, né? A gente não armazena proteínas ou aminoácidos em excesso, né? A não ser que a pessoa tenha atividades anabólicas aí de musculação, etc. Se não for isso, os aminoácidos em excesso vão ser degradados. E essa degradação ela pode demandar o fígado, porque o fígado é responsável, né, por transformar amônia em ureia. Então, o fígado pode se sobrecarregar com isso, e o rim também pode sobrecarregar pelo acúmulo de ureia que se dá, e ele precisa fazer a filtração para ocorrer a excreção. Então, esse aumento exacerbado de proteína pode levar a sobrecarga, né, de fígado e do rim também. Então, a gente tem que entender, né, que nada no excesso, tudo na medida. Mas quando a gente pensa nessas dietas, elas são, nessa dieta, todas as dietas, acho que algumas criadas na internet são bem 880, né? E um dos exageros dessa dieta é que você vai comer só proteína e gordura. E aí esquece de outros alimentos, como os alimentos que contêm carboidratos e fibras. Você acha que o nosso corpo ele consegue ficar bem sem esses nutrientes, sem os carboidratos, sem as fibras? Consegue sobreviver só com a proteína e com a gordura? Uhum. Como você bem disse, né, tudo no equilíbrio é o melhor, acho que é o mais saudável, né? Talvez haja casos em que a pessoa tenha algum tipo de deficiência
genética, onde o consumo de carboidratos deva ser controlado, né? Tirando essa exceção, acredito que uma alimentação com equilíbrio de lipídios, carboidratos e proteínas seja o mais saudável, né? O carboidrato ele é importante porque ele gera o açúcar, então nós temos células e tecidos, por exemplo, os neurônios, né, eles precisam de glicose para produzir energia, se não me engano, as hemácias também. Então, temos partes do nosso corpo que partes que só conseguem produzir ATP se tiver glicose, né? Neste caso, havendo proteína em excesso, alguns aminoácidos são glicogênicos, eles permitem a produção de açúcar a partir da cadeia carbônica desses aminoácidos, né? Então, isso poderia ser suprido pela proteína, jamais pelo lipídio, mas pela proteína pode ser, né? Mas a outra questão é que carboidrato não é só amido e açúcar, né? Tem fibras também. Então, as fibras são importantes para a gente fazer cocô, né? Então, o bolo fecal, a formação do bolo fecal para a formação do bolo fecal é importante que a alimentação seja rica em fibras, além de água, né? E as fibras também ajudam na regulação da microbiota, né? Dos micro-organismos que estão no intestino. Na falta dessas fibras, então, pode ter o problema de constipação, mas também pode ter uma alteração da microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal, ela é importante, por exemplo, para prover vitaminas que a gente pode absorver, mas também ela ajuda na imunomodulação do nosso organismo. Então, já vi relatos de que poderia, na ausência de carboidrato, de fibras, ter uma inflamação intestinal, então isso pode ser um problema. Então, por isso, a fibra é importante. Agora, outra questão é que os vegetais, né, então, que têm carboidratos, fibras e tal, elas podem também ter algumas vitaminas e minerais que são importantes para o funcionamento do nosso organismo. Nós temos milhares de enzimas no nosso corpo e a gente aprende desde o ensino médio que as enzimas precisam de cofatores, por exemplo, né, então, que podem ser vitaminas ou alguns minerais, e talvez essa dieta pobre em vegetais possa comprometer a fisiologia, o metabolismo do nosso corpo nesse sentido, pela falta desses minerais e dessas vitaminas. Entendi. Professor Marcelo, acho muito legal trazer esse assunto com você, não só pela sua formação, mas também porque você é uma pessoa que não come carne, então você precisa suplementar proteína de outra forma. Então, conta um pouquinho pra gente, como você, uma pessoa que conhece de bioquímica, sabe das necessidades do corpo humano, como é para você isso, o que você faz, o que você indicaria, talvez, se alguém quisesse tentar começar nessa dieta. A gente sabe que você não é uma especialista nutrólogo, não é especialista em nutrição, mas já está nessa vida há muito tempo. Sempre tem ótimos conselhos, como sua aluna, posso dizer isso. Sempre ajuda muito. Então, conta um pouquinho para a gente como é. Então, antes de trabalhar no UFABC, eu fui professor na Universidade Federal de Itajubá, e lá eu tive que dar aulas de bioética, né, algumas aulas de bioética junto com biossegurança. E aí na bioética a gente fala de como a gente usa, vamos dizer assim, os recursos genéticos, a natureza, né, nós somos bastante antropocêntricos e utilitaristas, né? E aí uma das coisas que eu estudei na época é que a produção da pecuária, né, na verdade, a produção do gado, principalmente, é um dos principais causadores de problemas ambientais, né, seja a questão do efeito estufa, né, porque tem as arqueias lá no intestino do boi, né, da vaca, mas também pelo desmatamento para ter o pasto, mas o desmatamento também para produzir a soja, que não é para matar a fome do ser humano, mas também para alimentar animais, né? Então, fiquei bastante surpreso de ter sido convidado para falar sobre a carnivoria, né? Já que eu não como carne.
Então, quando eu dei aulas trabalhei, né, com bioética, eu parei de comer carne de uma forma, não porque eu seja contra que as pessoas comem carne, eu nunca cheguei para ninguém pedir para parar de comer carne, mas é uma forma de chamar a atenção e levar as pessoas para essa reflexão, né? Por que o Marcelo não come carne? Eu tenho a oportunidade de dizer, olha, a produção de carne é um dos piores problemas, causadores de problemas ambientais, né? E aí um alerta para que podemos reduzir o consumo de carne, mas também podemos pensar, ou devemos pensar em formas alternativas de produção de carne. A biotecnologia, inclusive, pode ajudar nisso, né? Na carne cultivada, por exemplo. E aí eu acredito, eu não sei dizer como que é no desenvolvimento infantil essa questão, né? Mas depois de adulto, eu acho que a gente consegue, sim, suprir necessidades proteicas, né? Sem consumir a carne na verdade, de vez em quando eu como peixe, porque eu sou descendente de Okinawa, né, que hoje é Japão, então às vezes fica difícil não comer peixe. Mas eu como peixe muito esporadicamente, carne bovina, suína e de aves eu não como há uns 10 anos, mais ou menos, e acredito que a gente consegue suprir isso com... Né, hoje eu tomo leite como ovo, mas acredito que sim, seria possível suprir isso com alimentação de vegetais, desde que tenha essa recomendação aí, um acompanhamento de um nutricionista, né, porque pode ter alguma deficiência, alguma vitamina, por exemplo, vitamina B12, né, do complexo B, ou ferro também. Então, os exames aí estão em dia, professor. Tudo Então, certo. uma questão que eu tive, eu morava em Itajubá, né? Então, quando eu parei de comer carne, e lá tem muito queijo. Aí eu tive problema de colesterol. Aí eu fui no nutricionista lá, aproveitei para ver se as vitaminas estavam em dia, e elas estavam todas em dia, vitamina B12, ferro também, porque eu estava com um pouco de fraqueza, eu achei, nossa, acho que eu estou com anemia porque eu não como carne, né? Porque a gente escuta as pessoas falando e fica meio neurótico com isso. Mas eu acho que era só cansaço mesmo, estava dando aula demais, preparando muita aula, etc., corrigindo muita prova, e era isso, não era questão nutricional. Perfeito, professor. Eu acho que você conseguiu trazer muitos pontos para a gente, muitas coisas que são defendidas, e principalmente na dieta da selva, que é que a gente precisa comer, que a gente só pode comer proteína e gorduras, porque são as únicas coisas que o nosso corpo precisa, porque vão aumentar a testosterona, vão aumentar a masculinidade, e todas as questões que não são só... não tem nada a ver com a ciência, mas também aí envolve um pouco de patriarcado e sociedade machista, que não é nosso tema de hoje, mas acho que você conseguiu esclarecer muito para a mão para a gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria fazer uma última pergunta, para terminar, talvez, e perguntar como você vê a questão da alimentação, agora não do ponto de vista do metabolismo, mas do ponto de vista social mesmo. Ai, que difícil! Você deu bioética, poxa. Não, ai, que medo, né? Na verdade, sim, era um semestre, eu dava 4 encontros de bioética, era bem simples, né? Quem sou eu para dar aula de bioética, mas era bioética para engenheiros, então era uma coisa mais curta mesmo. O que me... Talvez não como cientista, né? Não sou um cientista nisso, mas enquanto um cidadão brasileiro aí, eu acho que existe uma distribuição muito desigual, né, da alimentação, né? Acho que a alimentação tinha que ser um direito básico de todos, né? E o setor público tinha que garantir que todos tivessem acesso à alimentação saudável, né? No Brasil se fala, uma das coisas que se fala na biotecnologia, por exemplo, que a cana-de-açúcar compete com produção de alimento, né? Com soja, por exemplo. E aí, agora há pouco eu falei, a soja está desmatando um monte de lugar, as pessoas falam que tem que aumentar a produção de soja, tem que se matar mesmo para produzir mais soja para matar a fome, mas não mata a fome de pessoas, né? Para produzir gado e etc., né? Então, para a ração animal. Então, eu acho que nós devemos pensar assim nisso daí, né? De como é que essa produção tão grande agrícola, inclusive no Brasil, que se tem agropecuária também no Brasil, não consegue suprir a fome das pessoas, né?
tem alguma coisa errada nesse sistema. Não vou dizer que não concordo com o capitalismo, né? Eu adoro meu salário, trabalho para isso, mas eu acredito que o sistema tem que ser melhorado para isso, né? Tem um texto muito bom, né, da época que eu dava aula de bioética, eu aprendi com a professora Janaína, lá da Unifei, que se chama A Insustentabilidade do Desenvolvimento Sustentável. Então, se fala em desenvolvimento sustentável por uma questão ambiental, por uma questão social e econômica, mas até hoje eu só vejo a questão econômica sendo priorizada, né? E, então, é insustentável o desenvolvimento sustentável que é preconizado, que é aí publicizado hoje em dia. O sistema tem que ser diferente. Eu não sei a resposta, mas a forma como está acontecendo não vai resolver. O capitalismo como é hoje, não sei se eu poderia falar isso, mas como é hoje, não vai resolver, né? Não estou dizendo que sou comunista, sou socialista, claro, mas que o sistema não é o que está agora atuando, que vai resolver essas questões, mas que elas precisam ser repensadas, sim. Você pode falar o que você quiser, professor, aqui é um ambiente seguro, em que todos queremos saber sua opinião. Não vou ser cancelado, nada dessas coisas. Nunca. Não. Principalmente que a gente está muito acostumado na internet a escutar opiniões de pessoas que não têm nenhum conhecimento na área. Então, logo você aqui, formado, com doutorado, pós-doutorado, grupo de pesquisa, você tem o direito de falar o que você quiser. E aceitamos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que o professor fez bastante coisa para a gente, esclareceu muitas dúvidas. Professor, eu quero te agradecer muito por disponibilizar seu tempo e também vir trazer esse tema que entra na sua área, mas não é a sua área específica, né, como você falou, mas ainda assim você foi atrás, trouxe um pouquinho para a gente conseguiu trazer um pouco da sua experiência pessoal com aquilo que a gente consegue acessar em artigos, em pesquisas, em revistas e sites bem conceituados. Eu vou trazer uma última pergunta, que acho que está um pouco fora, mas acho que você vai saber responder super bem, porque algumas dessas pessoas, elas usam alguns artigos para tentar se basear em algumas coisas, e a gente sabe que nem todo artigo, nem toda revista é confiável. Você daria alguma dica para quando a pessoa quer buscar algum tema, quer saber se alguma coisa realmente é real, ou se é um fato, uma fake? O que você aconselharia essa pessoa? Aonde a pessoa pode procurar essa informação, tentar entender melhor? Para a pessoa, digamos, leiga no sentido de fora do meio acadêmico, talvez seja um pouco mais difícil, né? Averiguar isso. Então, mais uma vez, eu acho que uma pessoa leiga que não tem acesso à informação científica, acadêmica, recomendo fazer o quê? Procurar um especialista, um nutricionista, um nutrólogo. Agora, essas pessoas que nas redes sociais falam dessas questões, né? Talvez um caminho importante seria buscar o histórico dele, né? O background dele, né? Ele tem informação para isso, né? Sei lá, nunca vi um cientista, por exemplo. As pessoas lá fizeram doutorado numa universidade reconhecida, num programa de pós-graduação reconhecido. Agora, se eu tenho capacidade de experiência em ler um artigo científico, o importante é ver se esse artigo científico é de uma revista que tem uma indexação, né? Se ele é indexado, né, nas plataformas de artigos de revistas científicas, né? Senão, talvez não podemos confiar, porque para publicar um artigo em uma dessas revistas indexadas, a gente envia um artigo, um manuscrito, o draft, né? Não, o manuscrito, desculpa. E aí essa revista manda para outros pares, outros cientistas que também atuam na minha área, para darem um parecer naquele trabalho, né? E aí esse parecer retorna para mim sem eu saber quem são essas pessoas que avaliaram, né? E então esse artigo é publicado tendo essa avaliação de outras pessoas de forma anônima, mas que também tem o conhecimento na área, né? E aí, dessa forma, eu não consigo publicar o que eu bem entender, sem comprovação científica, etc. Eu acho que é isso. Perfeito, perfeito, professor. É muito bom a gente fazer essa distinção, porque artigo a gente encontra vários, a questão é saber
realmente aquilo que se pode confiar e aquilo que realmente só foi publicado ou para gerar engajamento ou mesmo para tentar passar a falta de conhecimento. Muito obrigada, professor, novamente. Você esclareceu muitas dúvidas. Espero que todos tenham conseguido entender e que a partir de hoje comecem a pesquisar, procurar mais profissionais e não sair aceitando dica de qualquer um. Exato. Outra, só uma observação, usar inteligência artificial é um pouco arriscado também, né? Já fiz testes e eles dão informações erradas, né? Eu lembro que esses dias até escrevi alguma coisa sobre uma enzima e aí eu tive que responder, não, a enzima é uma proteína, alguma coisa assim, né? Então, não é legal confiar em inteligência artificial, né? Tem gente que pega resultados de análises clínicas do sangue e bota na IA para perguntar o que tem, né? Então, evitar isso. Enfim, então é isso. Eu agradeço também pela oportunidade de estar aqui com vocês, rever as alunas que estão se formando, inclusive, né? E fico contente de conversar um pouquinho com vocês.